E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, fique à vontade, pode me chamar aqui nos comentários de DK. Vamos para mais uma série de 5 análises hoje aqui no canal, tá? Vamos começar pelo Bitcoin, vamos ver o que está acontecendo aí, Bitcoin aí perdendo as mínimas que a gente via especulado. Né? Antes de começar a fazer o Bitcoin, vamos dar uma passadinha pelo BTC.D e depois o STT.D. Se você não é inscrito no canal e você achar o que eu falar aqui faz sentido para você, te convido a se inscrever aqui no canal, a inscrição é gratuita, tá? Então vamos aqui para a dominância do Bitcoin. O que a gente tem aqui? Ainda ela está performando conforme a gente havia analisado. Quando nós analisamos elas em alguns vídeos anteriores, estavam mais ou menos nessa região, mencionamos a mitigação do 2.1 de Fibonacci e queda proativa, como vocês podem especular aqui, tá? Como vocês podem ver. E nós temos essa liquidez externa aqui em aberto ainda, no qual não foi capturada. Essa liquidez aqui, como nós já fechamos essa liquidez aqui, o que nós temos nessa região aqui? A gente tem algo que nós chamamos de Power of Three, tá? Temos aqui uma consolidação, uma manipulação e depois a gente vai ter uma distribuição. Aí é bem plausível que a gente venha capturar aqui as mínimas, tá? Dessa estrutura aqui, tá? Como nós já fechamos essa estrutura na parte superior com essa manipulação, gravamos inclusive num bloco de ordens, a ideia que o mercado costuma prosseguir é justamente esse conceito que eu mencionei para vocês do Power of Three, é de distribuir agora o que foi capturado aqui em cima e assim por diante, tá? A probabilidade do Bitcoin, da BTC, da dominância, né? Ou seja, da fatia do mercado, quanto o Bitcoin detém, né, da fatia do mercado, vai cair um pouco mais, tá? Então temos aqui, ainda temos aqui fundos triplos praticamente, tá? A ideia do ativo é de fato ele vir fazer, tá? Este movimento aqui, né? Estamos aqui nesta região, mitiga aqui um ponto de interesse e fechar aqui essa região aqui da liquidez externa. Então é isso que a gente, né, ainda dentro da nossa análise, a dominância do Bitcoin. O STT.D, nós analisamos no vídeo passado, tá? Deixa eu ver aqui, foi no vídeo 378, aqui como vocês podem ver, ó, deixa eu só aumentar aqui. Então o que está pegando aqui agora? A gente precisa prestar atenção. Nós também temos a mesma situação praticamente da dominância, só que na parte inversa. A gente tem aqui uma acumulação, uma consolidação, depois uma manipulação, que seria a captura desses stops aqui, e uma distribuição. Ainda fiz as caixinhas aqui, né? Dentro da caixinha vermelha a consolidação, a amarela aqui seria a manipulação e a verde a distribuição. O que foi mencionado no último vídeo? Temos aqui, né, esse topo. Caso a gente rompa esse topo, ele está aqui fazendo um flush, que é a captura dos stops deste topo aqui. Ideal que ele faça a captura e comece a cair. Se ele continuar aqui a subir, a gente vai fazer o choque dessa estrutura toda aqui, ó. Ele fazendo o choque, a gente inverte essa queda para uma alta. E essa alta acontecendo vai levar o Bitcoin a cair um pouco mais, as altcoins a corrigirem um pouco mais. Então por isso que eu botei aqui essa mãozinha aqui apontando esse topinho. Até não precisaria, né? Mas eu costumo colocar um sinalzinho de alerta nessas regiões. É só vocês assistirem o vídeo 378, tá? Vocês podem ver que estava nessa região e nós mencionamos a mitigação dessa região, o que era a maior probabilidade, e foi exatamente o que aconteceu, tá? Inclusive, deixa eu só trazer para cá um pouquinho. Tínhamos nessa estrutura aqui, ó, né, uma região de concentração do volume profile, e pode ver que o mercado ele respeita e veio buscar exatamente essa região que a gente havia especulado, tá? Então, o que precisa acontecer? Nós temos agora aqui, ó, quer ver? Ó? Deixa eu só ver aqui. Inclusive foi mitigado, nós temos esse bloquinho de ordens aqui em cima, no qual o preço ele fez a mitigação. A probabilidade de nós virmos capturar essa liquidez interna aqui agora, tá? Temos um belo Fair Value Gap aqui, é fazer uma breve movimentação de queda. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu ocultar aqui, tá? E o que precisa acontecer? Pelo menos aqui no 4 horas, para a gente eliminar essa estrutura aqui, ó, essa estrutura, a gente precisa pelo menos romper este fundo aqui, ó. Se não romper esse fundo, as coisas vão começar a complicar aqui para as criptomoedas, tá? A gente precisa que o STT ele rompa esta região aqui para a gente inverter esse viés de alta para um viés de queda, tá? Então, o que temos de mais importante a princípio, tá, é a perda deste fundo aqui, tá? Deste pivô aqui de alta. A gente precisa eliminar esse viés de alta aqui. Se a gente não eliminar, é mais queda para as criptomoedas ainda. O ponto positivo
é que nós capturamos essa liquidez aqui. Vocês podem ver que esse topo duplo aqui, ó, acho que vocês conseguem ver, né? Esse topo duplo, ele já foi mitigado, tá? Por esta região aqui. Temos aqui um bloco de ordens e ele já foi mitigado, tá? É claro que cada vez que a gente for subindo, a gente também tem um bloco de ordens aqui. Se a gente for contextualiza, tudo tem bloco de ordens. O mercado todo são fair value gaps e blocos de ordens, tá? A gente precisa entender quais são os principais e os mais relevantes. A princípio, é esse aqui, por quê? Porque ele fez a captura de algo importante, que são os topos duplos. Então agora a probabilidade é de fazer um movimento de queda aqui, tá? Para capturar pelo menos esse fair value gap aqui, e o ideal seria nós rompermos este fundo. Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ver, tá? Este fundo aqui, ó. Este fundo ele é o mais relevante que nós temos agora. Enquanto permanecemos acima desse fundo, infelizmente, vai ser mais queda. O que pode acontecer, como eu falei, tem um fair value gap nesta região aqui, ó. Ele pode fazer uma retração aqui, tá? Essa retraçãozinha acontecendo vai levar as altcoins a subirem um pouco, ou seja, vai induzir as pessoas ao erro, mas o que de fato precisa acontecer, tá? Por que induzir ao erro? Porque se o STT cair, as altcoins elas vão subir e todo mundo vai querer comprar o fundo achando que elas vão explodir. Mas para elas explodir, que eu digo, elas começarem a subir positivamente. Mas para essa subida positiva acontecer, eu preciso romper este fundo aqui no 4 horas. Não rompendo, infelizmente, ele pode fazer simplesmente, eu até posso puxar aqui, ó, um Fibonacci, tá? De retração deste topo a este fundo, e vocês podem ver aqui, onde é que está aqui? Aqui, olha só, praticamente confluencia com o nosso 38, deixa eu pagar, ó, se acima de 23 já é forte, imagina se acima de 38 já é forte, imagina acima de 23, o preço está acima de 23, por que, DK? Porque olha aqui, ó, temos a nossa famosa bandeira de alta, isso demonstra a força de uma estrutura, então eu preciso romper 38, começar a trabalhar abaixo de 38 para inverter esse viés de alta para um viés de queda, tá bom? Então é isso que eu especulo aqui para o SDT. Agora vamos para o Bitcoin. Bitcoin é assustando muitas pessoas, tá? Inclusive cravamos o Bitcoin na nossa análise passada, tá? Deixa eu só pegar aqui essa imagem. Olha só onde é que nós estávamos aqui, ó. Estávamos nessa região, até mencionamos a mitigação aqui para fazer uma vendinha, mas o ponto mais relevante do nosso gráfico é desse bloco de ordens aqui. Mitigou o nosso bloco de ordens, deve ter dado pelo menos uns 5 a 6%. Se você faz alavancado, se você trabalha alavancado, deu um belo de um trade, tá? 6%, exatamente 6%, né, do topo ao fundo, 6%, e depois ele não conseguiu romper esse 23% aqui de Fibonacci, que seria praticamente esse cotovelo aqui, e por consequência, por isso que eu falo para vocês que esses níveis são relevantes, enquanto não perdemos, é só vocês verificarem o que eu falei nesse vídeo, abaixo desse valor aqui ainda era mais queda pro ativo, e olha o que ele faz, é induzindo ao erro, ele vai deixando, ele vai lateralizando, deixa fundos expressivos e rompe. Por quê? Porque ele não consegue trabalhar acima dos níveis mais relevantes que nós temos, que são esses dois níveis de Fibonacci de uma estrutura, tá? Demonstrando força, né? Nesse caso aqui a fraqueza, né? Na verdade não deixa de ser uma força, né? Força de queda, né? Do ativo. Então eu precisaria ter rompido esse 38 aqui, tá? Para eu eliminar esse viés de queda. Abaixo desse, agora nós vamos renovar esse topo, tá? Não é mais esse topo aqui. Nós precisamos renovar esse topo para entender agora qual que é o topo mais relevante da estrutura que agora está formando. Este topo aqui agora, preciso que ele rompa esse topo, já vou precificar, tá? Para a gente eliminar esse viés de queda aqui, tá? Então vamos fazer uma nova análise aqui do Bitcoin. Deixa eu só vir aqui para o diário, ver o que nós temos aqui. Olha aqui, ó. Já de cara a gente pode ver que a gente tem um bloco de ordens aqui que ainda não foi mitigado, olha só. Tudo isso, isso aqui, a hora que começar a subir vai ser coisa mais linda, deixando ineficiência aqui e aqui. Tenho vários pontos de ineficiência, tá? Nesta região. Tem um belo fair value gap no qual esse preço está trabalhando aqui. E tem o bloco de ordens. O bloco de ordens sempre vai ser mais forte do que o fair value gap, tá? Por causa da concentração de ordens aqui. Eu até quero ver se eu consigo puxar dessa estrutura aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Acho que eu consigo aqui. Ó, pelo fato de eu ter esse pivô aqui, né, praticamente uma correção aqui, tem uma mais concentração, mas pode ver que depois que ele perde essa POC, eu tenho um intervalo aqui, e aqui, olha só que bacana, como se fosse uma montanha aqui, tá vendo? Isso aqui demonstra que tem muitas ordens aqui alocadas nessa região, exatamente nesse bloco de ordens, tá? Então, contextualiza exatamente com o nosso volume profile. A probabilidade, a maior probabilidade, tá? É de nós virmos buscar esta região aqui, visto que ele ainda não mitigou essa região. Pode parar nessa região? Pode, não sou vidente. Se fizer o alinhamento de fluxo, pelo menos no time frame de 1 hora,
conseguimos inverter aí, pelo menos parcialmente, a queda do ativo. Mas me interessa muito essa região dos 75, na verdade essa região aqui, ó, dos 77 aos 74 é sempre uma zona, não uma região, uma zona, um intervalo e nunca uma única linha. Eu coloco sempre em 50% de bloco de ordens, porque já mostrei aqui no canal várias vezes que o mercado tende a mitigar 50% de um bloco de ordens, tá? Deixa eu só reduzir o time frame aqui agora por 4 horas, vamos só entender o que está acontecendo aqui. Olha só, aqui ó, nós temos um bloco de ordens e vocês podem ver que eu analisei o bloco de ordens, não, desculpa. Eu contextualizei com vocês uma alta, né, uma quedinha aqui no STP, acima de 23, esse Fair Value Gap que nós temos aqui, ó, ainda não foi mitigado, aqui ó. Então, essa quedinha acontecendo, trabalhando dentro dessa região, vai levar o Bitcoin a fazer este movimento aqui, ó. Então ele vai trabalhar nessa região aqui, né? Trabalha nessa região e depois ele vem fazer a captura, provavelmente, tá? O Bitcoin vai lateralizar um pouco nessa região, é justamente o que o mercado adora fazer, é o famoso Power of Three, né? A força dos 3 movimentos, né? Que é a consolidação, a manipulação e a distribuição. Aí depois que ele chegar nessa região é uma outra conversa, até porque eu já falei aqui que eu não tenho bola de cristal, tá? Então a gente precisa reagir depois que acontece o movimento. Não vou me posicionar com o movimento em andamento, porque é só para você tomar stop aí gratuitamente. Então, acontecendo esse movimento que a gente está especulando aqui, trabalhando nessa região, se alinhar o fluxo pelo menos num time frame de 1 hora, interessante se posicionar para a gente capturar, né? Essa liquidez está muito bonita, essa liquidez aqui na parte superior aqui do ativo, tá? Enquanto o Bitcoin não chegar nessa região, tá? Dos 77 a 74, ou pelo menos não fazer o alinhamento no time frame de 1 hora, né? Não vou me posicionar aqui na criptomoeda. Eu reajo depois que o preço acontece, né? Esse negócio de afobação não é comigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.